E aí pessoas, eu sou a Karime Winkler e esse é meu canal Café de Ciência. Sejam muito bem-vindos de volta para mais um vídeo. E muitas vezes quando eu vou olhar alguns comentários, as pessoas perguntam, na verdade comentam, né, tipo, ai, eu fui chamado para uma entrevista, mas eu não me sinto preparado, ou eu vou ser contratado, mas eu acho que eu não vou me dar bem, sabe? E isso me preocupa um pouco, né, por alguns motivos. Então hoje vai ser um vídeo um pouco mais tranquilo, vai ser mais um bate-papo. E eu quero, assim, muita interação com vocês. Então, se vocês se identificarem em algum momento, se vocês tiverem dúvidas ou qualquer coisa do tipo, comenta aqui embaixo que a gente vai tendo uma interação um pouco mais próxima. Ou então me chama lá no Instagram, @café-essência. O primeiro ponto dessa questão é que se você não está preparado para a vaga, por que que você tentou aquela vaga, sabe? Por que que você se candidatou, certo? Porque por mais, eu sei que por mais tentador que seja, às vezes a gente, né, tentar uma vaga que pague um salário alto e tudo mais, eu venho falando aqui para vocês que ter o perfil para a vaga é muito importante, tanto para você quanto para a empresa, né? Ninguém quer ser contratado e ser demitido daqui, sei lá, 2 semanas. Ou até mesmo no período de experiência, né? Então você tem que avaliar por que que você não se sente preparado. E se você não se sente preparado por não ter os requisitos básicos da vaga, alguma coisa está errada e você tem que rever esses princípios aí que você está utilizando para escolher a sua próxima empresa a trabalhar. Agora, se você está preocupado sobre a preparação, porque você é novo no mercado, você nunca teve uma experiência, né, nessa vaga, assim, sabe? Mas você conhece, né, a empresa, você sabe quais seriam as suas responsabilidades mais ou menos. Aí é ok, é um medo normal, né, que a gente tem quando a gente vai para uma empresa nova ou vai pleitear um novo cargo, porque é um novo desafio. Então é muito comum que você se sinta estressado, ansioso, com medo, e isso tá tudo bem, sabe? Se você está preparado tecnicamente para a vaga, só está com medo, tranquilo, isso é normal. Bom, para a parte técnica vocês já entenderam, né? Se você não tem os requisitos básicos, procure aprender e depois você vai atrás de uma vaga. Agora, se você está com medo, eu tenho algumas dicas que podem te ajudar. A primeira dica para você é tentar se acalmar pensando que você se preparou tecnicamente para aquilo. Não é que você não sabe nada, é que você está com medo de pleitear um novo cargo, de lidar com os novos desafios, de aprender, de certa forma, a trabalhar naquela empresa em específico. Então você tem que entender o motivo do seu medo, em primeiro lugar, sabe? Quando eu mudei de uma empresa de médio porte para uma empresa, uma Big Four, que, né, multinacional e tudo mais, foi bem estressante, assim. Eu queria muito, realmente, eu fiquei tão feliz, né, quando me ligaram, e eu tava ainda no meu outro emprego quando me ligaram, aliás, que eu tive que dar uma disfarçada, né, e guardar aquilo pra mim. Então foi muito emocionante, eu queria muito, mas eu fiquei com muito medo também, sabe? E aí a primeira coisa que eu fiz foi tentar me acalmar e entender o porquê que eu tava com medo, porque eu sempre me preparei muito bem para aquele momento, sabe? Eu passei por muita entrevista, eu passei por muita dinâmica, e eu sabia o quanto eu queria aquilo. E eu sabia o que, de certa forma, iria acontecer, né, depois. Agora que você já entendeu o seu medo, o próximo passo vai ser você se preparar para o que você está com medo. Porque se você está com medo de alguma coisa, é porque talvez você precise colocar na sua cabeça alguns, talvez, princípios, alguma coisa. Então, se você está com medo, por exemplo, utilizar matemática, então procura um curso e melhora isso em você. Se você está com medo de utilizar um sistema ERP que você nunca mexeu, procure saber como é que ele funciona. Um dos meus maiores medos quando eu entrei na auditoria era simplesmente o fato de auditar. Me dava muito receio, lidar com o cliente, né, também tem essa questão, lidar com equipes enormes. Eu não sabia o que me esperava, então era um medo, assim, do dia a dia, tá? Algumas partes técnicas, sim, também, mas bem menos, sabe? Porque como eu entrei como trainee, eu sabia que eu ia aprender aquilo no decorrer do tempo. E eu sabia que eu teria que ir atrás da parte técnica, claramente, mas que eu ia ter a oportunidade de fazer uma faculdade para aquilo. Então, para mim,
essa parte me incomodava muito menos do que a parte do dia a dia mesmo, da rotina, né, de lidar com novas pessoas. Eu tenho dificuldade de lidar com novas pessoas, não é porque eu venho aqui e falo com vocês no YouTube, não é porque eu lá no trabalho eu consigo falar com as pessoas, mas eu não me sinto confortável o tempo inteiro. Então é um esforço que eu faço, é um esforço muito grande. E eu sei que se você é assim como eu sei que você sabe o quanto de esforço é pra gente lidar com outras pessoas, pra gente conversar com outras pessoas, para fazer uma nova relação, digamos assim, né? Tanto com o cliente quanto o pessoal que trabalha com a gente, com a equipe. E a gente sabe a auditoria também que a gente vive mudando de cliente dependendo do que a gente faz. Então, você tem que ter um senso de adaptação muito rápido, tá? Então, hoje em dia, assim, se tornou um pouco mais fácil, digamos assim. Não fácil, mas eu fico com menos medo, né? Quando eu fui, por exemplo, mudar de um cliente full que eu tinha para um outro, me deu muito receio, me dava vontade de chorar, assim, porque eu não sabia como é que eu ia lidar com aquilo. Mas deu certo, sabe, gente? Então eu aprendi que, por exemplo, se eu for atrás da pessoa que tá na equipe, né, e conversar com ela antes de começar o trabalho, eu me sinto mais tranquila. E o home office ajudou bastante, porque antigamente você tinha que ir até o cliente, então eu acho que essa era uma parte também muito desgastante pra mim. Eu ficava com medo de me perder no meio do caminho, perder o horário, sabe? Umas coisas assim. E hoje em dia, basicamente, só eu ligar meu computador e começar a trabalhar, então é muito mais tranquilo. Mas tem a questão da equipe, então eu sempre entro em contato com a pessoa, né, da equipe e tudo mais. Enfim, eu acho então que se você está nesse mesmo nível de desespero, de lidar com uma nova rotina, por exemplo, a melhor coisa que você pode fazer é falar com quem entende do assunto. Então, se você está com medo da rotina da sua nova empresa, do seu novo cargo, procure alguém no LinkedIn que esteja nessa empresa, que esteja em um cargo parecido, ou um setor parecido. Pergunta como que é mais ou menos, se a equipe é tranquila, tenta fazer um network antes de entrar para a empresa, né? Seria bacana você fazer isso também antes de se candidatar para a vaga, tá? Porque às vezes a gente pensa que a empresa é de um jeito X e ela é de outro jeito e a gente acaba se decepcionando. Então, se você entrar em contato com pessoas que já vivem aquele mundo, digamos assim, é uma mudança que você faz muito mais confiante, tá? Manter boas amizades no trabalho é muito importante, gente. São as amizades que a gente tem que sempre dá aquela força para continuar, porque nem sempre a gente tá motivado. Nem sempre a gente tá naquele pique de trabalhar, entende? E nem sempre a gente sabe de tudo, a gente nunca vai saber tudo nessa vida. Então, ter amizades que você possa contar, né, quando você precisar, é muito importante. É claro que é muito importante você estar lá por elas também, né? Não vamos ser pessoas egoístas, né? Vamos ajudar os outros também. E por fim, eu sei que é difícil, porque para mim também é difícil, eu tô tentando lidar com esse tipo de sentimento. Se você tá ansioso porque você é uma pessoa ansiosa, tenta viver um dia de cada vez. Porque você ainda não tá lá, você não pode premeditar o que vai acontecer. E por mais que seja incômodo, né, você não ter esse 100% desse controle aí, é assim que a vida é. Então, tente aceitar, né? Tente aceitar que você tá com medo, ok? Mas tenta deixar pra sofrer, digamos assim, quando você estiver lá, sabe? E se você tem dificuldade com isso, procure a ajuda de um profissional que possa te orientar, porque eu sei bem como é que funciona essa questão da ansiedade. A gente não consegue controlar sempre, não é algo fácil de lidar, algumas pessoas não entendem. Então, se você tem algum problema desse tipo, procure um profissional da saúde para te orientar e também para você já começar antes de entrar na empresa a tratar disso tudo, porque com certeza quando você entrar, né, para essa empresa, a ansiedade vai ser um pouco maior, porque você vai estar vivendo o momento e por mais que a gente sofra antes de entrar, eu acho que a ansiedade depois que a gente entra é um pouco pior, sabe? Então, procura um profissional. Eu já procurei o meu.
Estou na fila de espera. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo como um bate-papo. Se você gostou, deixa seu comentário aqui embaixo falando que você curtiu esse tipo de vídeo. Se você tem alguma dica sua, assim, que você gostaria de compartilhar também, deixa aqui embaixo, vai ser muito legal. Deixa seu joinha aqui nesse vídeo para ajudar no engajamento desse canal. Já se inscreve se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para saber quando tem vídeo novo. Muito obrigada por assistir. Fui-me!